Fala, meus amigos, primeiramente boa noite para todos vocês. Espero que vocês estejam bem. Eu tô ótimo demais. Vamos falar agora um pouco, né, sobre essa goleada que o Vasco aplicou para cima do Santos. Para quem não sabe, acaba de acontecer a maior goleada, né, desse confronto, né, desses dois times aí que disputa todo ano no Brasileirão. E cara, é uma vergonha, tá? O Vasco é um time que não passa uma situação muito boa, já tem muito tempo, tá? Por conta de algumas questões, muitas questões financeiras, principalmente depois da 77 ter passado no time e tal, uma empresa totalmente responsável com um histórico de gestões fracassadas, né? Mas não justifica o que o Vasco fez hoje com o Santos, cara. O Vasco faz uma partidaça, tá? Com um show do Coutinho, do Piton, do David, do Ryan, do Nuno Moreira, ou seja, hoje o time do Vasco quase tudo foi sensacional. Tanto que o Léo Jardim nem trabalhou muito e tal, e por aí vai, cara. E o Neymar hoje criou algumas oportunidades ali, mas é de costume, né, cara? O time do Santos não tem um raciocínio que o Neymar tem. Claro que qualquer time do Brasil não tem o raciocínio que o Neymar tem, sim, mas poderia ter pelo menos um raciocínio mais acelerado ali para poder corresponder a esse modelo que o Neymar tem de jogar. Uma característica muito comum, lembra daquele momento que ele tabela, você que assistiu o jogo, que tabela com o Guilherme ali, que ele puxa para dentro, o Guilherme crava um pênalti? Sim, o Guilherme poderia ter trocado ali de calcanhar para ele de novo, sim. O Neymar joga daquela forma, aquelas tabelinhas ali da maneira como ele fazia no Barcelona, no PSG e tal. Só que o time do Santos não tem o raciocínio rápido que o Neymar tem para planejar essas jogadas. O Guilherme pegou algumas bolas na linha de fundo ali, invadindo a área ali e tal. O Guilherme perde um passe do Neymar, então é uma leitura de jogo que está um pouco desconexa, um pouco não muito desconexa da realidade do Neymar. Ah, mas o Santos não tem que jogar do jeito que o Neymar quer. Cara, pode ser. Mas qual a outra opção que o Santos tem para poder jogar a não ser criar jogadas a partir dos pés do Neymar? Qual outra opção que tem? O Tiquinho Soares? Não, porque é um cara que sofreu com muitas lesões de alguns tempos para cá, já era para ter recuperado, só que eu acho que mesmo assim não pegou o ritmo, cara. Eu acho que já tá na hora de pegar o ritmo, tá? E por aí vai. Então é um time que está desconexo da realidade do Neymar, porque o Neymar é o homem da criatividade desse time. Então toda bola que chega no pé do Neymar, ele tem que criar alguma coisa, só que o time não corresponde ao Neymar. Esqueci o nome do jogo, não sei se é o Escobar, cara, que pega uma bola na linha de fundo ali tenta, e toca a bola, só que toca muito fraco ali, era para ele ter tocado antes ali pro Neymar poder fazer o gol. Da mesma maneira como o passe que o Neymar deu pro Guilherme, era pro Guilherme ter aproveitado mais aquela bola, era pro Guilherme ter devolvido aquela bola pro Neymar de novo, ou então pro jogador que estava ali próximo, e não devolve. E o Neymar constrói algumas jogadas ali dentro do que está no seu arsenal de estratégias ali, pelo que ele pode contribuir no momento, que é um jogador, como eu falei, que ele é muito propenso a lesões, e em véspera de eliminatórias, de Copa do ano que vem, ele não quer se sacrificar demais, como por exemplo dividir uma bola, ou seja, será que vale o risco de dividir uma bola, ou seja, com o repertório que ele tem de vir disputando 90 minutos o tempo todo, de querer estar preparado para essas eliminatórias agora que vai acontecer no mês de setembro, no mês que vem, e para o ano que vem na Copa? Acho que ele não quer fazer isso daí. Então ele faz o que está dentro do orçamento dele. Então o time tem que aproveitar e seguir essa lógica de raciocínio do Neymar. Só que é um time que está desconexo da realidade que o Neymar tem para oferecer no time. Ah, mas depender do Neymar, vai depender de mais quem? Porque todas as chances claras que o Santos tem, cara, 80% delas sai do pé do Neymar. E por aí vai. Então fica toda essa questão. O sistema defensivo do Santos hoje não foi bem, foi péssimo. Porque o sistema defensivo que ele dá muita liberdade para o Coutinho, deixa o Coutinho muito livre. E você sabe que pelo repertório que o Coutinho tem na Europa, aqui no Brasil e tal, é brincadeira. O que esse cara jogou na seleção também, cara, foi muita bola. A sintonia que ele tinha com o Neymar na seleção é uma coisa absurda. Então você nunca pode dar liberdade para um jogador desse. Da mesma maneira como você não pode dar liberdade para o Nuno Moreira e para um cara que cruza muito bem, que é o Lucas Piton.
O gol do David, que foi o segundo gol, foi um golaço. Desde o passe ali de profundidade pro Piton até a bola que ele cruza perfeitamente pro David pegar de primeira sem marcação nenhuma, tá? Dentro da área, foi um golaço. E com certeza vai estar entre os gols mais bonitos desse campeonato. O primeiro gol, a bola que o Nuno Moreira coloca na cabeça do Piton é um absurdo também, cara. E o que esse Nuno Moreira joga no sistema ofensivo do Vasco é brincadeira, porque ele é muito versátil no sistema ofensivo. Outra hora ele está dentro da área, outra hora ele está na ponta, dá o passe, tabela muito bem, abre jogo ali para o jogo não ficar só em um lugar só para não atrair os marcadores, é absurdo. O David já dá 2 assistências e faz um gol, o que é fenomenal. E a partida do Ryan, o serviço que ele presta no meio de campo do Vasco é brincadeira, ainda mais hoje. E o Tietê também joga muito bem. Aquela bola que ele recebe ali dentro da área, ali, que ele faz o gol, acho que foi do David. Foi do David que ele recebe aquela bola, invade a área ali com o Zé Rafael que atrasou a leitura de jogo ali. Ou seja, era para ele ter antecipado a bola para tentar frear essa bola do Tietê, mas o Tietê invade a área com a liberdade extrema e faz o gol, cara. O Brasão é um ótimo goleiro, mas se você não tiver um sistema defensivo sólido, você vai sofrer, o que o Santos não tem. Claro que o Luan Pérez fez sua parte, é um grande zagueiro, sim, mas um homem só não dá conta. E quando um só não dá conta e os laterais vão mal, como o Mike foi mal hoje, ou seja, 80% desses gols, 75 a 80% desses gols que aconteceu contra o Santos foi muito por conta do Mike, que não teve uma leitura de jogo com o Coutinho invadindo a área, com o Tietê invadindo a área ali, ou seja, com aquele cruzamento do Piton, é absurdo, velho. É absurdo ali. Então, ficou omisso o sistema defensivo do Santos. Ficou omisso, deixou passar tudo ali. Eu acho que era uma alternativa do Kleber Xavier ter colocado o Rincon no primeiro tempo ali e para poder ter freado essa liberdade que o Coutinho teve para flutuar. Porque boa parte do jogo do Vasco passa pelos pés do Coutinho, do Verratti e do Nuno Moreira. Você freando o Coutinho hoje, acho que fez 2 gols e deu uma assistência, você poderia ter um placar aí de 3-0. E talvez se o Santos seguisse essa linha de raciocínio do Neymar, que é o que 90%, 85 a 90% das chances do Santos passa pelos pés dele, talvez se ele tivesse aproveitado, o Guilherme tivesse aproveitado o passe do Neymar. E o esqueci o nome do jogador, cara. O nome dele é um pouco difícil, tinha um cabelo baixinho, um cabeçudinho ali. Escobar. Ele recebe uma bola na linha de fundo, era para ele ter cruzado forte, o Neymar poderia ter aplicado o placar e em algumas oportunidades criadas ali pelo Guilherme, que atrasou a linha de raciocínio, que ele poderia ter devolvido essa bola de novo ali. Quando ele invade a área, como algumas das vezes ele fez, ele não devolve de novo, não devolve da maneira correta, o Santos atrasa o ataque e por aí fica lesados, não corresponde muito bem. Talvez se fosse seguindo essa linha de raciocínio que eu acabei de falar aqui agora, não sei se deu para entender, que eu explico muito rápido, o Santos poderia ter saído com empate, mas um sistema defensivo omisso, atrasado, totalmente preso ali na intermediária, com todo mundo subindo, os volantes omissos ali e tal, essa goleada já era certa e o Vasco aplica isso daí, cara, sem esforço algum, porque o time todo do Vasco estava tendo liberdade para poder jogar. Assim, foi pavoroso para o Santos. A torcida do Santos fez protesto ainda quando o jogo começou, acho que está de 4-0, desde o gol do Ryan ali de pênalti, virou as costas para o campo e foi vergonhoso. Muitos torcedores, pelo semblante, dava para ver que estavam muito tristes, outros chateados, muita gente reclamando, e todo o time tem que ser cobrado. É uma vergonha. E tipo assim, é bizarro, cara. É bizarro, fica toda essa questão pairando no ar, tá? Eu vejo um espírito maior no Vasco, que é um time que não vai cair, mas eu vejo um espírito maior no Vasco do que no Santos. É um time que está desconexo esse Santos, porque acha que o Neymar vai resolver tudo e que às vezes
não acredita num possível rebaixamento e fica naquela zona de conforto ali, achando que tem muita, como é que eu posso dizer, tem muita coisa pela frente ainda no Brasileirão. A gente não vai ser rebaixado porque o Neymar tá aqui e a gente é grande, não vai acontecer de novo. Mas acontece, tá, gente? Acontece como acontece com muito time, como já aconteceu com o Palmeiras, Corinthians, né, o próprio Vasco aí, uma porrada de time que já foi rebaixado, como o Grêmio, como o Internacional, como o Botafogo, uma porrada de time aí, velho. Entendeu? O Santos eu vejo que é um time sem alma, que está desconexo e que vive naquela zona de conforto de achar que não acontece um possível rebaixamento. E não sei se eu falei nesse vídeo aqui agora ou se foi no outro rascunho de vídeo que eu fiz, o caminho que o Santos está trilhando é o mesmo caminho que resultou no seu rebaixamento lá em 2023, tá? Eu vou ficando por aqui, um grande abraço, e para quem achou que ia ver show do Neymar, para quem foi para ver o show do Neymar, viu o show do Coutinho. Um beijo, grande abraço, até o próximo vídeo, deixe o seu like, deixe o seu comentário, vou deixar meu Instagram na descrição, espero que vocês tenham gostado, deixe o gostinho, deixe o comentário, vê o que vocês achou aí, que a gente aqui é livre, né? A democracia reina. Falou?